Como vimos, a linguagem é um dos principais códigos de comunicação que pode ser verbal e não verbal. Há inúmeras possibilidades aqui de linguagens que o texto de fato seja estabelecido pela comunicação. Sendo assim, o texto é o resultado de um processo gigantesco que tem o uso da linguagem como um dos elementos desse processo. Falando especificamente da linguagem verbal, essa tem muitas variações. E são essas variações da língua que eu quero aqui passar para vocês e mostrar para vocês conhecerem melhor. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula então de interpretação de texto. Bom, nós vimos que não se usa então o mesmo tipo de linguagem, por exemplo, em uma roda de conversa informal, com os amigos e com um entrevistador durante uma entrevista de emprego, por exemplo, né? O que é feito é o uso de linguagens diferentes em contextos também diferentes. A língua é diversa e é isso que a faz ter diferentes níveis, dependendo aí do contexto em que o falante está inserido. Isso nos faz constatar que a língua sofre variações dependendo então da circunstância, da época, da região e por aí vai. Todo mundo sabe da existência da norma culta, mas estamos aqui falando então de um objeto de estudo da sociolinguística. É a área encarregada aí dos estudos de como divisão da sociedade, de como dividir a sociedade em grupos origina diferentes formas da expressão da língua. Importante ressaltar, gente, inclusive, que embora se baseiem nas normas impostas pela gramática prescritiva, adquirem regras e características próprias. Para aprofundarmos então esse assunto, nós vamos conhecer então melhor os 4 tipos de distinção dentro das variações linguísticas: as variações sociais ou diastráticas, as regionais ou diatópicas, as históricas ou diacrônicas e as estilísticas ou chamadas também de diafásicas. Começando pelas variações sociais ou diastráticas. Esse tipo de variante é decorrente das diferenças socioculturais do falante. Elas também englobam aqui as classes sociais, considerando aí cada grupo usa palavras restritas à sua comunidade, tendo em vista aqui fatores como os diferentes graus de escolaridade. Isso ocorre muito devido ao fato de as pessoas terem ou não acesso a uma educação formal e aos meios culturais. Acessar museus, cinemas, bibliotecas pode levar essas pessoas a expressarem-se de maneiras bem diversas. Para que se sintam acolhidos pelos diversos grupos, desenvolvem então características próprias que vão desde a vestimenta até mesmo a linguagem. Os skatistas, por exemplo, falam diferentemente de surfistas. Os engenheiros comunicam-se diferentemente de médicos. Crianças, adolescentes e adultos possuem vocabulário bastante diferente entre si. Além disso, gente, como eu havia dito para vocês antes, os grupos mais escolarizados tendem a ser mais formais, enquanto os grupos de menor formação normalmente são mais informais, ou seja, há diferentes registros de linguagem. Bom, mas o que contribui para que ocorra essa identificação? Há 2 fatores que possibilitam, então, identificar as variedades sociais. As gírias, que no caso das variantes sociais estão mais ligadas ao público jovem, são palavras aí ou expressões bastante informais e efêmeras. E o jargão, que é um termo técnico, que são palavras ou expressões aí típicas de determinados ambientes profissionais.
Para entendermos melhor, ambas são expressões informais ligadas a grupos sociais bastante específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar aqui a expressão voleio como um significado específico que pode não ser entendido por um falante que não goste de futebol, ou que será entendido de modo distinto aqui por jogadores de tênis, por exemplo. Um grupo de capoeiristas pode facilmente falar de um rabo de arraia, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente ali o conceito específico na capoeira. Além disso, gente, as profissões aqui também influenciam bastante nas variações sociais por meio dos termos técnicos conhecidos como aí, jargões. Sobre as variações regionais ou diatópicas, falam da diferença de linguagem devido à região. Vocês já ouviram um brasileiro, né? Um português e um angolano conversando? O idioma é o mesmo, não é? Português, exatamente. No entanto, há muitas diferenças entre cada fala. Mas não precisamos ir tão longe não, gente. Dentro do próprio Brasil, vemos diferenças aqui de léxico da palavra, né? Ou de fonemas, que são os sons e os sotaques. Diminuindo ainda mais a distância, pessoal, há diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado. Um ótimo exemplo, se tratando do fator regional que envolve o léxico, é a respeito da mandioca, de mandioca, aipim ou a macaxeira. Embora volta e meia surja um ser aí para apresentar distinções a fim de provar, né, que não são a mesma coisa, os três nomes estão corretos. A única diferença é que, dependendo da região do Brasil, você ouvirá aí com mais frequência um ou outro. O mesmo vale para a polêmica disputa entre biscoito e bolacha, que se estende para todo o nosso Brasilzão aí. Não tem nada de biscoito é recheado e bolacha não, definitivamente não tem nada a ver. As gírias também variam bastante regionalmente. Cerveja pode ser conhecida como beira, né, em regiões do Paraná ali, breja, muito conhecida em São Paulo, e serva no Rio de Janeiro. Mas é importante reforçar que hoje em dia as gírias fazem mais parte do uso entre os jovens e por isso é mais voltada para as variantes sociais. O fato de a fala ser dinâmica faz com que esse dinamismo se incorpore então à norma culta de tempos em tempos. Isso quer dizer que as pessoas interferem diretamente no idioma aí dos seus países. Uma palavra dita por um longo período e de forma corriqueira pode sim acabar se tornando oficial. E as variantes históricas ou diacrônicas? Bom, essas são o resultado aí da passagem de tempo, já que a língua está em constante mudança. Isso porque os falantes procuram novas expressões para se comunicarem de maneira mais efetiva. Em outras palavras, são as variantes linguísticas bastante usadas no passado, mas que caíram em desuso. São percebidas por meio dos arcaísmos. Essas variantes são normalmente encontradas em textos literários, em músicas ou documentos antigos. Importante destacar, gente, que grande parte das inovações linguísticas não permanece. Fato que corrobora aí a necessidade de se observar a transformação das formas faladas e escritas apenas após certo tempo. Além disso, gente, a língua portuguesa, por exemplo, se originou do latim vulgar, que já era uma variação do próprio latim. O português falado em 1500 era diferente do falado em 1700 e assim por diante, totalmente diferente do que nós falamos hoje. Para assimilar essas modificações que explicam o que são variações linguísticas, veja como é quase incompreensível o texto que eu vou mostrar para vocês aí, ó, que é parte aí da carta escrita em 1500 por Pero Vaz de Caminha. Percebam aí essa carta, deem uma olhada nela, percebam que há diversos tipos de alterações. A letra U era tanto
tanto consoante como vogal. Logo, noa quer dizer nova. Escrepuam é escrepvam, que agora é escrevam. Que loucura isso, né, gente? Se fôssemos reescrever este trecho de acordo com as normas que funcionam hoje, levaríamos aí bons minutos e até horas para fazer essa modificação. Mas não se preocupe, gente, que esse não é o nosso objetivo agora, tá? O que eu quis mostrar é somente como as variações linguísticas elas funcionam. O importante mesmo é termos em mente que esse processo de transformação da língua segue acontecendo e ele não parou ainda. Estamos sim no meio dele e talvez seja realmente aí por isso que não notamos aí essa modificação. E por fim, as variações estilísticas ou diafásica são aquelas que, dependendo do estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa, faz com que o falante se adeque o seu nível, né, de linguagem. Um bom exemplo é o gênero crônica. Isso mesmo, a crônica é um texto cujo estilo exige o uso de linguagem coloquial, mais informal, entende? Por outro lado, a dissertação ela exige do redator um estilo de escrita mais formal. Dessa forma, caberá aí ao falante ou redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las então à situação comunicativa. Se vai ser mais ou vai ser menos formal e é o estilo aí exigido pelo texto. Sendo a comunicação, então, a base das variações, é de se esperar que seus falantes refaçam seus discursos aí de acordo com suas necessidades comunicativas. Não podemos tratar os diferentes falares como erro, mas sim como variações. O que eu quero dizer, gente, é que quando relacionamos variações com erro, nós cometemos o preconceito linguístico, que associa erroneamente a língua ao status. Para que vocês entendam melhor, o português falado em algumas cidades do interior do estado de Minas Gerais, por exemplo, pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto ou inculto. No entanto, essas diferenças aí valorizam grandiosamente esse patrimônio cultural que é a nossa língua portuguesa. Vocês já ouviram a Adoniran Barbosa? Bom, eu não vou tocar aqui por causa dos direitos autorais, beleza? Mas saibam que a linguagem da poesia de Adoniran é caracterizada por um vocabulário com bastante informalidade. Porém, não é qualquer informalidade, não. É uma variação linguística sociocultural destacada, linguajar popular pelo regionalismo e pelas gírias. E acredite, foi por isso, com essa característica que Adoniran Barbosa manifestou sua arte e quebrou em muitos paradigmas e preconceitos linguísticos. Nós vamos ler então aí, ó, um trecho da música Samba do Ernesto, de Adoniran Barbosa, e eu quero que vocês observem como a variação linguística ela pode ocorrer aí. Então vejam só. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não semos tatu. No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, ó. Oi, turma, não deu para esperar. Ah, duvido que isso não faz mal, não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto. É importante ressaltar, gente, que o código escrito não deve sofrer grandes alterações, devendo ser bastante preservado. O que eu quero dizer é que a gramática já sistematizada deve permanecer. Por isso, não dá para simplesmente querermos escrever da mesma maneira que falamos, pois é possível que um novo idioma seja inventado, de forma que daríamos um fim na gramática e em todo o sistema linguístico. E é por
isso que devemos apenas considerar que o Adoniran Barbosa fez pode tranquilamente ser chamado de licença poética, porque ele fez com que a modalidade oral e toda a sua variação linguística fosse transportada aí para a escrita. Em suma, gente, é da variação que resulta essa enorme diversidade linguística aqui que existe no mundo com suas mais de 7.000 línguas. E não se preocupe, gente, porque a variação linguística é algo comum a todas, eu disse todas as línguas naturais. Além disso, não é um simples certo ou errado das gramáticas escolares, porque por meio das variações linguísticas, os falantes também sinalizam aí atitudes, filiações e identidades. O preconceito linguístico ocorre quando há diferenças aí linguísticas entre os falantes de um mesmo idioma. É a ação de julgar injustamente o modo como o outro fala. O interessante, gente, é que isso acontece diante dos inúmeros aspectos importantes e dinâmicos aí da língua. Percebam que se fôssemos considerar a língua como algo imutável, rígido e que devesse ser seguido à risca, não teríamos chegado a esse padrão culto que temos hoje. A própria gramática normativa também é resultado de evoluções e modificações. Portanto, gente, o preconceito linguístico ele se baseia em um sistema de valores que transforma determinadas variedades linguísticas em mais corretas do que outras, gerando o que chamamos de juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se intitulam aí como os melhores, quando nada mais é do que a reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais. Apesar disso, gente, o estudo das variações linguísticas, ele reforça que não há uma única maneira de se expressar e que, por isso, não determina aí apenas um modo certo. Antes de qualquer discussão, o que devemos ter como base é se está sendo compreendida pelos falantes e se está adequada aos contextos e às expectativas no ato de fala. Em outras palavras, deve haver comunicação. As variações linguísticas existem em virtude das relações ali estabelecidas em determinadas comunidades e também das configurações aqui de nossos cérebros quando utilizamos a língua e influenciamos os outros interlocutores. Por fim, todo o processo de mudanças pressupõe que a aceitação ela seja coletiva, porque os nossos formatos da língua só serão incorporados se forem capazes de ser compreendidos pela maioria dos falantes e que estes mesmos a aprovem. Já esquecendo, gente, os sotaques que se diferenciam nas 5 regiões aí do nosso Brasil e também dentro do próprio estado são os que mais sofrem discriminação. Nesse caso, muitas palavras são usadas para identificar algumas dessas pessoas, mas tudo com tom pejorativo e bastante depreciativo associado a variedades linguísticas.